Olha só, no pregão de hoje, sexta-feira, a bolsa subiu 1%. Deu continuidade ao que aconteceu ontem. Apesar da valorização no pregão de quinta e de sexta, a semana fechou em queda. E a gente desenhou algumas possibilidades da bolsa poder subir e vários papéis performaram no campo positivo hoje. Eu quero passar para você o estudo do índice Bovespa, do dólar, Petro, Vale, bancos e sobre ações que chamam a minha atenção. E mais uma vez eu sigo num cenário de atenção, porque muitas e muitas oportunidades passam todos os dias aqui, ó, debaixo do seu olho, e eu, Danilo, faço questão de estudar e entregar isso totalmente pronto para você. Então vem comigo para a gente poder desenvolver agora as oportunidades que a gente pode trabalhar. Então vamos fazer um pouquinho o encerramento de como foi a semana, comentar um pouco sobre o nosso mercado financeiro. Primeiro ponto, gráfico diário. Ontem eu havia comentado com você sobre o índice Bovespa, dessa movimentaçãozinha de alta que poderia acontecer hoje. Hoje o mercado fechou com 1,02% de alta, principalmente pelo fato do mercado tocar numa região importante de suporte, montar aqui o martelinho e da forma que está estruturado. O mercado sobe, o mercado corrige. E era uma expectativa sim do mercado iniciar um processo de correção, pelo menos no dia de hoje, tá? Nesse processo de alta. Agora nós temos uma sinalização. Danilo, legal, o mercado subiu, corrigiu até a retração de FIBO. Tem espaço para continuar sua alta? Tem espaço para continuar sua alta. Eu vejo o 104 mil como um nível de resistência, que nada mais é a média de 21, e depois a casa dos 106 mil pontos. Então, da forma que está estruturada, temos sim uma tendência de alta, temos um viés de alta para poder acontecer nesse curto espaço de tempo. Porém, eu não descarto aqui e reforço mais uma vez que apesar da gente ter tido aí uma semana bastante conturbada, nós temos um cenário de indefinição num período um pouco maior, tá? Então a tendência de médio prazo ela é indefinida e no curto espaço o mercado pode voltar a subir. Olhando o gráfico semanal do nosso índice Bovespa, levando em consideração que é o fechamento do mês, tá? Depois de uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas em alta, o índice Bovespa cai, tá? Isso é importante para que ele possa ter forças para continuar subindo. Eu tenho uma linha de tendência de alta que passa por aqui e uma resistência bastante estabelecida nessa casa dos 106 mil pontos. Mais uma vez eu reforço a importância do mercado superar esse nível de resistência, mais uma vez o mercado superar esse ponto de preço, que é a casa dos 106 mil pontos, e aí sim continuar o seu movimento um pouco mais direcional de alta. Dólar futuro, já o nosso mercado de câmbio, o dólar teve uma queda bastante expressiva, ó, rapidinho. Índice Bovespa na semana caiu 2,48, enquanto o dólar futuro uma queda de 2,40% a queda do índice Bovespa e o dólar 2,48%. Quedas bem similares, né? E Danilo, o que, que tem acontecido, tá? Só para a gente ter uma sinalização, nós tivemos dados bem fracos da economia norte-americana referente à indústria, e a gente teve hoje o payroll, que a expectativa era de criar 145 mil vagas de emprego, criaram 130, é um pouquinho abaixo. Isso já sinaliza que a economia norte-americana ela está num processo de desaceleração. Então foi justamente isso que fez a bolsa subir ontem e hoje. E o porquê que o dólar caiu, tá? Olha só, o dólar ele sobe, corrige e ele tem aqui uma formação para quem gosta de figura gráfica, uma formação de um topo duplo. E da forma que está estruturada, eu acredito que o índice ele pode cair, o dólar pode cair um pouco mais até os 4 mil pontos. E aí sim, eu não acredito que ele tenha romper e vir direto lá para baixo. Eu acredito que o mercado de dólar pode cair um pouquinho, depois ter um repique. E aí sim a gente vai fazer, opa, será que ele vai reverter o movimento e voltar a subir? Ou ele vai ter essa movimentaçãozinha de baixa? O que, que eu acredito que no início da semana pode acontecer? O dólar cair um pouquinho mais e ele tocar nessa casa de 4 mil pontos nesse curto espaço de tempo. Danilo, mas por que, que o dólar caiu? Por que, que a bolsa subiu com esses dados que acabaram saindo, né? Primeiro ponto, porque isso sinaliza que o Banco Central americano ele pode reduzir a taxa de juros por lá para continuar estimulando a economia e os Estados Unidos voltar a crescer. Ponto número um. Ponto número dois, esse cenário de crescimento menor, recessão aí na parte industrial, crescimentos menores, isso faz com que capital americano, o capital lá dos Estados Unidos, migre para países emergentes. Não é por isso que a bolsa hoje subiu, apesar de a gente ter um cenário não muito positivo para a economia lá fora, mas o capital tende a migrar e países emergentes têm potenciais de crescimento, tá bom? Olha só, dá uma olhada na Petrobras, a Petrobras não mudou tanto, apesar da alta do índice Bovespa, o papel cai, ele ainda toca numa referência de preço bastante relevante, e dois pontos que eu quero chamar a atenção, tá? Eu tenho essa casa de R$ 26 como 25,30. Deixa eu falar exatamente aqui o ponto para você, que é a mínima dessa semana, tá? Ó, R$ 26,30. Se a Petrobras perder a mínima dessa semana, a gente teria uma sinalização de queda até os R$ 25,00
que seria essa movimentação de queda e o fechamento de gap da Petrobras. Cenário positivo, o papel voltar a trabalhar acima desses R$ 27, a gente poderia ter essa musculatura, sobe, corrige, sobe, e aí sim as ações elas voltarem a desenvolver num campo positivo. Já olhando aqui a Vale ontem ela montou um candlezinho de indefinição, um candlezinho em cima de um ponto de suporte. Eu até mencionei aqui essa retração de 61,8 que estava sendo testada, e justamente pelo toque de suporte fez com que a Vale desenvolvesse uma alta, hoje subindo aí 2,3%. Dois pontos que eu vou levar em consideração, continuo acompanhando o papel, sobe, corrige. A Vale, se ela continuar o seu movimento de alta, ela tem espaço para fechar o gap e voltar aqui para casa dos R$ 48. Então, atenção, cenário positivo para a Vale em R$ 48. Se ela voltar abaixo desses 45, eu acredito que ela poderia ter uma queda um pouco mais direcional em R$ 42. Beleza? Vamos dar um giro nos bancos. O Banco Itaú sinaliza aqui uma tensão bem interessante, depois de ter feito uma forte movimentação de queda recentemente. O que a gente tem aqui do papel, tá? Uma região de suporte bem importante sendo tocada. Então, vale lembrar que no passado a gente teve vários toques, e ontem o Banco Itaú sinalizou a exaustão dessa queda. Ela montou um candlezinho de indefinição, e hoje nós temos uma alta de 0,5%. Da forma que está estruturada, o Banco Itaú ela sinaliza retomada de alta. Toda vez que ela tocou nesse suporte, ela subiu. Então, da forma que está estruturada, o martelo é um candle de reversão, sinalizaria aí uma retomada de alta para ITUB4. Prosseguindo, BBAS3, as ações do Banco do Brasil. Ontem o papel já sinalizou uma movimentação positiva pelo toque também de suporte, depois de ter feito uma forte queda recentemente. O papel sinalizou uma retomada de alta e hoje o que aconteceu subiu na casa de 1%. Próximo ponto de parada que eu vejo em Banco do Brasil é a casa dos R$ 46,50 e posteriormente a casa dos R$ 49. E por último, o setor bancário, eu tenho um Bradesco. O Bradesco também me chama atenção e é até possível de ser avaliado uma recomendação na compra. Tá? Nós temos aqui um teste de suporte bastante relevante, um teste de suporte bastante importante. E Bradesco ontem montou um candlezinho de indefinição, hoje montou um candlezinho comprador. Na minha leitura, Bradesco acima desses R$ 32,70. A gente tem aqui uma possibilidade de uma movimentaçãozinha de alta, um possível repique, e o próximo ponto de parada seria em 34, tá? Então, atenção, Danilo, eu quero comprar BBDC4, 32,70, stopzinho abaixo desses 31,50, primeiro alvo 33,40, depois 35, quiçá R$ 37, tá bom? Olha só, eu queria aproveitar aqui antes de eu passar para você quais foram as ações que eu separei, eu queria aproveitar a oportunidade de mais uma vez compartilhar com você alguns resultados que eu tenho passado no nosso radar técnico, tá? Esses daqui foram alguns estudos que nós fizemos na segunda-feira, algumas recomendações que eu passei, e alguns papéis, apesar da queda que a gente teve segunda, terça e quarta, quinta subiu e hoje subiu, nós temos aqui posições compradas que tiveram fortes desempenhos. Eu queria chamar destaque, tá? Para a recomendação que nós temos de Arezo, nós temos aqui um lucro de próximo a 10% em um pouco espaço de tempo. Compramos ela no dia 2, vale lembrar que o dia 2 foi na quarta-feira, ou seja, 10% em praticamente 2 dias, e o destaque que nós estávamos comprados em RADL3, o papel explodiu 6%. Tá? Então, temos aqui vários papéis operados, várias indicações que eu passo no radar técnico e tem dado muito lucro e, consequentemente, é isso um resultado bem bacana. Tá? Aqui tem os históricos, onde a gente pode fazer toda a consulta, tá aqui ó, todas as nossas recomendações, todas as nossas operações. É isso, Danilo, como que funciona o radar? Eu faço o trabalho mais difícil, eu identifico as oportunidades, eu estudo o mercado e eu entrego isso de bandeja para você. Toda segunda-feira eu tenho um encontro ao vivo onde que eu mostro todo o racional, a forma que eu estudo o mercado e ao longo da semana eu identifico oportunidades. Opa, passou oportunidade, eu vou lá recomendar compra de Embraer, compra de Arezo, compra de Raia Drogasil, compra de R-Log. Eu passo o ponto de entrada, stop gain, stop loss, alvo, tudo mastigadinho para você tomar a tua decisão. Ah, quero comprar aquilo que o Danilo falou, compra lá e configura isso, show de bola. Então, caso tenha interesse, não é só a planilha, mas principalmente a recomendação, os papéis, o acompanhamento, o resumo de mercado, enfim. Quer saber um pouco mais? Clica aqui e venha fazer parte do Radar Técnico. O meu principal objetivo é você aproveitar as oportunidades que estão acontecendo agora no nosso mercado. Bom, vamos lá. Falar nisso, vou fazer vários outros estudos aqui para vocês. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 ações. Então, apertem os cintos que tem coisa boa.
bacana. Vamos lá olhar um pouco o mercado financeiro, falar um pouco das principais oportunidades. Começa aqui com o banco ABC Brasil, é um banco que já entra no nosso radar para pensar numa operaçãozinha de compra. Temos aqui uma grande tendência indefinida do papel. Eu posso mencionar aqui para você este movimento lateral que nós temos recentemente na bolsa, e agora eu tenho um toque de suporte, subiu, toque de suporte, subiu. Depois de ter feito uma forte queda, ontem as ações montaram um candle comprador em cima de um suporte. Eu acredito que Banco ABC Brasil poderia subir. Colocando um gráfico de 60 minutos, eu vejo aqui uma resistência em 17,60. Eu poderia até falar para você que nós temos aqui uma formação de um pivô de alta pelo 60. Então, atenção, 17,60, um ponto de compra para Banco ABC Brasil. A Mar3, olha só, eu quero chamar como atenção o setor de varejo, tá? A gente comprou a Arezo e olha aqui um outro setor, a Lojas Marisa, tá? Eu tenho uma bela de uma resistência em R$ 9,70. Tenho comentado com ela esse papel com você recentemente, mas eu quero mais uma vez ser incisivo e destacar que o papel pode ter uma forte alta nas próximas semanas, nos próximos dias. O rompimento desses R$ 9,70, na forma que está estruturado, sinalizaria uma continuidade do seu movimento de alta e ela poderia subir até a casa desses 11,20 nesse curto espaço de tempo. Estamos falando aí de uma valorização de uns 15% nesse espaço. Então, atenção, Arezo não, a Mar3 compra acima desses 9,70. Olha só, Arezo foi uma bela entrada. Se você fez parte da nossa reunião semanal na segunda-feira, eu tenho aqui esse nível de resistência muito bem desenhado em R$ 50,40 e foi justamente a compra que eu passei para você todo o detalhe. Teve 3 dias aí praticamente para você se programar, para se posicionar. O mercado rompeu e explodiu. E olha que bacana, no dia de hoje, R$ 4,00 e uma valorização de 4,75. Fica de olho se você faz parte do radar que a gente vai ajustar o nosso stop. Mas uma forte movimentação, vamos acompanhar. Meu alvo final está lá na casa dos 57, ver se o papel tem espaço para continuar subindo. Azul 4, também é uma ação que eu tenho falado lá no radar de oportunidades. As ações da Azul tem aqui um nível de resistência muito bem desenhado em R$ 50,30. Esse rompimento de 50,30, na minha leitura, sinaliza aí um movimento de alta e o próximo ponto de parada, R$ 55,50. Então, o pivô de alta ficando acima desses 50,50, na minha leitura, é compra para Azul. BTOW, mais uma ação do setor de varejo. Compramos Arezo, explodiu. Eu acabei de falar para você sobre a Mar3, tem mais, tá? Vou falar agora sobre BTOW3, uma ação tem aqui um nível de resistência muito bem desenhado em R$ 49,70. Eu tenho aqui o nível de resistência estabelecido. Então, mercado sobe, mercado consolida. Se eventualmente aqui as ações da BTOW3 romperem a casa de 49,70, teremos aí uma movimentaçãozinha de alta e uma possibilidade de continuar. Então, atenção para comprar BTOW3 acima de 49,90. Cielo, olha só, Cielo é uma ação que eu comentei com você ela ontem, tá? E a Cielo ela continua me chamando a atenção hoje, apesar da alta do mercado, Cielo ela não teve suas movimentações, tá? Eu tenho aqui um candlezinho de indefinição, eu tenho um nível de resistência nessa casa de R$ 7,90 a R$ 8,00. Na minha leitura, acima de R$ 8,00, as ações da Cielo, elas poderiam subir até a casa dos R$ 9,55. Então, atenção, rompeu 8, uma possibilidade de compra em Ciel 3. Cirela, um outro setor que me chamou a atenção é o setor de construção civil, tá? Cirela é uma ação que eu tenho comentado com você também no nosso radar técnico, sobe, corrige, sobe, as ações ficando acima desses 24,35, tem espaço para continuar sua alta, o próximo ponto de parada, 27 reais nesse curto espaço de tempo. Cire 3, Cirela, GNDI3, galera, atenção, apertem os cintos, tem muita coisa bacana, tá? As ações da GNDI3, nós tínhamos aqui uma resistência muito bem desenhada em R$ 55,00 e foi justamente o mercado sobe, corrige, sobe, um pivô da forma que está estruturada, próximo ponto de parada, R$ 58,00. Então tem espaço para subir até 58, eu acredito que o papel até vai romper esses R$ 58,00. Então tem um pivôzinho de alta e uma possibilidade de um movimento um pouco mais direcional para cima em GNDI3. HAPV3, Rapvida, tá? Atenção principalmente o pessoal que faz parte do radar. Essa aqui é uma operaçãozinha que possivelmente eu vou passar aqui para você uma recomendaçãozinha do papel de compra. Olha só que belo de desenho
da HAPV3, eu tenho uma resistência muito bem desenhada em R$ 54,40. Esse rompimento de R$ 54,40 tem espaço para um pivô e uma movimentaçãozinha positiva. MYPK3, falei desse papel ontem também. Ontem a ação ela montou um belo de um martelo em cima de um suporte, essa casa dos R$ 18. Vale lembrar que no passado foi tocado aqui várias vezes. E hoje, ontem o mercado montou um martelo e hoje o papel sobe 2%. Da forma que está estruturado, próximo um ponto de parada, as ações elas poderiam subir até os R$ 19,30, quiçá poderia subir até os R$ 20,50. Então atenção, MYPK3, ela tem espaço aqui para até tentar fazer essa parte de simetria, replicar esse movimento e ter um movimento um pouco mais direcional. Tem mais, Danilo, tem mais. Nato 3, tá? As ações da Natura, onde eu tenho aqui um canalzinho bem definido de alta. Eu falei com você no fechamento de ontem, tá? Hoje o papel sobe 2%, até falei de uma compra a ser trabalhada acima desses R$ 33,50/R$ 34. Da forma que está estruturada, Natura poderia subir até os R$ 40 nesse curto espaço de tempo. Então, canalzinho de alta, movimento positivo, tem espaço sim para ter uma movimentaçãozinha um pouco mais direcional. RADL3, as ações da RADL3 é uma ação que nós compramos ela, eu já indiquei, nós estamos comprados nela já há alguns dias, tá? Desde o 95,30, para ser um pouco mais exato, nós iniciamos a compra no dia 23/9, e olha só que coisa maravilhosa, tá? Eu tenho aqui uma linha de tendência de alta, e aqui, olha só, um rompimento de um triângulo ascendente clássico de livro, né? Esse rompimento de 95 sinalizaria uma retomada de alta, e foi justamente o que o papel fez, né? Hoje ela explodiu bem, R$ 6,22%, e da forma que está estruturada, tem chão ainda para ele continuar o seu movimento de alta. Então, atenção, RADL3. E por último, não menos importante, eu tenho as ações da Usiminas, tá? As ações da Usiminas, elas desempenharam uma movimentaçãozinha de correção, atingiram aqui um ponto de suporte bem estabelecido, e da forma que está estruturado, ontem ela montou um candlezinho de definição, e agora a gente pode ter uma retomada de alta para o papel. Então, apesar de a gente ter uma tendência não muito clara em Usiminas, a ação ela está bem interessante, a ação ela está bem bacana, e vamos continuar acompanhando o nosso mercado, tá bom? Olha só, que bacana. Arthur, Danilo, somente com as suas análises e recomendações por aqui, eu obtive um ótimo lucro no mês de setembro. E hoje eu comecei a fazer parte do Radar Técnico. Obrigado por toda a força que você nos passa. Meu amigo, muito obrigado, Arthur. Conta comigo sempre. E o meu principal objetivo é gerar dinheiro gerar estudo para você, essa troca de experiência, a consequência é dinheiro, né? Então, muito obrigado. Manu, um grande abraço. Danilo, comenta de Bayday 4. Vamos dar uma olhada em Bayday 4. Olha só, eu tenho falado recorrentemente desse papel e olha só, até um estudo que a gente fez anteriormente, eu tenho aqui formado um triângulo simétrico em Bayday 4, tá? Onde ou o rompimento desse triângulo para cima sinalizaria alta, ou o mercado perder nessa casa dos 18,50 sinalizaria queda. Então, da forma que está estruturado, cai, corrige, cai, a ação ela montou um pivô, e da forma que tem, o Banco Inter tem espaço para cair até os R$ 15 nesse curto espaço de tempo, perder os R$ 15 ele poderia cair até os R$ 13,50. Então olha só, não tem uma sinalização tão positiva depois de uma forte movimentação de alta, eu acredito que a ação ela pode passar por uma movimentação de correção, vou ficar de olho aqui se ela pode cair até os 15/15,50, poderia ser um próximo ponto de parada, tá bom? Então eu não vejo um ponto para você comprar é, para poder acompanhar. Vamos lá, valeu, valeu, Radar nota 1000, Leandrão, fico muito feliz. Hello, por que o mercado oscila depois das 5 horas da tarde? Temos o aftermarket, tá, ô Antônio? Alguns papéis. É, A gente é um horário extra de negociação. Os futuros negociam até às 6, tá? As ações param às 5 e a hora que ela dá 5h30, ela volta a negociar das 5h30 às 6 horas da tarde. Adriano, Danilo, você é uma figura. Eu pedi para você olhar a Movida e depois escrevi que você sempre fala a palavra direcional. E você olhou a empresa direcional. Irmão,
Me perdoa, Adriano, desculpa, irmão, mas tem sim, DIR 13 é do ramo de construção, tá bom? Mas vamos lá. Movida. Ai, cara, agora você me. Caramba, não acredito, cara. Desculpa a minha confusão, tá bom? Mas olha só, vamos fazer um estudo aqui das ações da Movida, não é das ações da Direcional. Gráfico semanal, tá? A Movida é uma bela de uma tendência de alta. O gráfico semanal da Movida, ela sinaliza esse movimento e da forma que está estruturado, o que, que eu vejo para que ela possa desempenhar uma movimentação positiva? Ela voltar acima desses 16,30, 16,40, teríamos espaço para uma tendência de alta, uma movimentação, ou melhor, retomar a sua tendência de alta, tá? Se eu colocar o gráfico diário, eu percebo que no curto prazo, a ação ela não tem aqui uma tendência definida, ela tem um cenário lateral. Então, o que, que eu vejo, tá? Não vejo pontos muito claros a serem trabalhados. Eu até poderia falar para você que a gente tem um pequeno pontinho de suporte nessa casa dos 14 e ele poderia voltar a subir e testar agora a casa desses 16. Mas como a tendência é indefinida, a tendência de alta do médio e longo prazo. Eu acredito que ela possa subir se ela voltar acima desses R$ 17, tá? Danilo, quero comprar o papel, só toma um pouco de cuidado se ele voltar abaixo desses 13,90, 13,80, porque ele poderia ter uma movimentaçãozinha de correção e o próximo ponto de parada R$ 12, tá? Então é um papel interessante para a gente poder acompanhar, apesar da gente ter uma tendência de alta no médio e longo prazo, no curto espaço a gente tem um ponto de cuidado para a gente poder acompanhar, tá bom? Turma, meu muito obrigado. Tony Trader, um grande abraço para você, para toda a sua família. Meu muito obrigado mais uma vez. Estendi um pouquinho aí o horário que eu costumo passar para vocês, mas desejo um excelente final de semana para você, para toda a sua família. Passa ao lado das pessoas que você ama. E se caso esteja assistindo aí esse conteúdo no final de semana, é um prazer muito grande de compartilhar nos seus conhecimentos no final de semana. Então, é isso. E qualquer coisa, se você eventualmente entrar no radar técnico, tá? Você entra tudo automatizado, você já recebe toda uma área de membros para você ter acesso a conteúdos, técnicas, estratégias sobre swing trade, como que você estuda um pouco mais sobre análise técnica e ter um conteúdo para vocês no final de semana. Um grande abraço, fica com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.